Meus amigos, eu tenho excelentes notícias para comentar com vocês. Nem tudo está perdido, meus amigos. Nós não vamos permitir que eles destruam o nosso país. Não vamos permitir que roubem a nossa liberdade, a nossa democracia. Criminosos que sabe-se lá como voltaram à cena do crime, não irão prevalecer no final. A gente pode ter perdido algumas batalhas, uma ou duas, né? Mas nós não vamos perder essa guerra. A eterna luta do bem contra o mal, e o bem irá prevalecer, se Deus quiser. Então veja só, meus amigos. Um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta, apesar de tudo, né, a censura, a perseguição e tudo mais, é justamente as caixas mágicas, né? Vocês sabem do que eu tô falando, a gente tem até que tomar cuidado, mascarar as palavras aqui e tudo mais. Então eu tenho conversado com algumas pessoas, alguns de vocês até comentam aqui nos vídeos, né, que não adianta a gente lutar, tá empreendendo tanto esforço, se em 2026 as mesmas caixas mágicas derem o mesmo resultado, né? Bom, meus amigos, pode não ser bem assim, porque veja só, um dos maiores problemas que a gente enfrentou nas eleições de 2022, né, onde sabe-se lá como o presidente Bolsonaro perdeu, né, tudo bem, não vamos aprofundar nessa questão aqui, não é o intuito do vídeo, foi justamente o gerenciamento da coisa, se é que vocês me entendem, né? A presidência do TSE sendo o ministro Alexandre de Moraes, né? Então, foi difícil realmente, tá? Para dizer o mínimo, tá? E para não explanar mais sobre isso. Então, a gente teve aí vários problemas, né? Teve o escândalo do radiolão, teve a censura seletiva, né? Somente canais de direita foram censurados, somente mídias de direita conservadoras foram censuradas. O que aconteceu com a Jovem Pan em plena campanha eleitoral, cara, foi absurdo. A gente foi impedido de falar que o Lula era ladrão. A gente foi impedido de falar que o Lula esteve preso. Um fato geográfico. Ele esteve na cadeia. Portanto, ele não está mais, é um ex-presidiário. A gente foi impedido de falar isso durante a campanha, né? Eu mesmo tive meu canal censurado por 7 dias, aí pela própria plataforma, né? Mas aí o PT entrou com a ação e acabou bloqueando todos os canais que falaram de um vídeo lá que eles não gostaram, tá? Foi isso que aconteceu. Então, há 10 dias mais ou menos da eleição, onde eu fui candidato, eu tive meu canal censurado. E isso aconteceu com várias outras pessoas. Né? Não foi só comigo. Então teve o radiolão, teve a questão das inserções, que a campanha do presidente Bolsonaro teve a menos, teve a questão da censura seletiva, teve os pedidos absurdos que foram impetrados e concedidos à campanha do PT contra o presidente Bolsonaro, né? E não houve reciprocidade. O presidente Bolsonaro ingressou com várias ações contra a campanha do Lula e não foi atendido, né? Então essas e vários outros aspectos aí aconteceram na eleição do ano passado. E na visão de várias pessoas, por conta do ministro Alexandre de Moraes, né? Se fosse outro na presidência do TSE, talvez a história seria outra nas eleições. Eu não estou dizendo que o Alexandre de Moraes, determinou as eleições para um dos candidatos ou favoreceu deliberadamente um dos candidatos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a coisa não foi gerenciada da maneira que deveria. Porque se fosse, o radiolão não teria acontecido, né? A campanha do presidente Bolsonaro não teria sido prejudicada em milhões de inserções. Não teria, né? O fato da censura que ocorreu somente com canais de direita, talvez não tivesse acontecido também. Não estou afirmando que seria diferente. Talvez, né? Não sei, talvez. Bom, nesse sentido, meus amigos, a grande notícia que eu trago para vocês é que em 2026 o jogo vai ser outro. Veja só. TSE terá Nunes Marques como presidente da corte nas próximas eleições presidenciais. Essa, meus amigos, pode ser a virada de jogo que nós tanto aguardávamos. Seguramente, se essa notícia se confirmar, nós teremos eleições limpas e justas, pelo menos, né? Eu sei, o ideal seria que nós tivéssemos o voto impresso auditável, tá? Eu concordo plenamente com isso. A ideia que, infelizmente, foi reprovada na legislatura anterior consistia em ter a urna eletrônica, como é nos moldes atualmente, e acoplada à urna eletrônica, uma pequena caixinha de acrílico, onde ninguém ia ter acesso, ninguém ia levar o voto para casa, como disse o ministro Barroso, né, numa clara fake news, né? E aí você ia digitar o número do seu candidato e aparecia a foto dele, se fosse ele que você digitou, você ia apertar o confirma, né? E imprimir um comprovante, tá? Esse comprovante ia ser impresso dentro do acrílico que você não ia ter acesso. E aí, confirmando, esse comprovante ia ser depositado dentro da urna, onde ninguém ia ter acesso, e a gente poderia ter, então,
a possibilidade de auditoria. Hoje não existe possibilidade de auditoria nesses moldes, né? O TSE fala que tem possibilidade de auditoria. Eu não sei como, né? Nos moldes que eles dizem, mas não são nesses moldes. Em qualquer democracia séria do mundo, você tem ali um comprovante impresso para fazer auditoria se necessário. Se houver suspeita e indício de fraude ou coisa do tipo, né? Hoje, essa possibilidade é bem remota no Brasil, tá? Para não dizer que existe, tá bom? Então, realmente, é uma excelente notícia a gente ter aí, como presidente do TSE, o ministro Cássio Nunes Marques. Não porque ele foi, indicado pelo presidente Bolsonaro. Não, mas porque ele é alguém que até agora vem cumprindo a lei e a Constituição. E isso fica evidente em cada voto, em cada declaração dele, né? Então, pela regra de rodízio entre ministros, a previsão é que Cássio Nunes Marques seja o presidente do TSE em 2026. André Mendonça seria o vice. Olha que interessante, né? Teria então o Mendonça como vice. Os dois foram as únicas nomeações de Bolsonaro para compor o STF. A previsão está sendo comentada por ministros de cortes superiores nos bastidores, com elucubrações sobre o perfil decisório do TSE no próximo pleito. Entre fontes do STF, há a avaliação de que é muito cedo para fazer previsões sobre o comportamento de Nunes Marques e de Mendonça em 2026, porque o caminho ainda é longo até as próximas eleições. De fato, é verdade, né? Até lá, o cenário político do país pode mudar. Além disso, os dois ministros ainda não integraram o TSE, portanto, não se sabe o posicionamento deles em processos eleitorais. A expectativa é que a corte tenha um perfil diferente do ano passado, quando Alexandre de Moraes conduziu o processo eleitoral. Mas eu não tenho dúvida que vai ter um perfil bem diferente. O que vocês acham? Vocês acham que vai ter o mesmo perfil que teve o ano passado, sendo Cássio Nunes Marques o presidente do TSE? Coloca aí nos comentários. Bom, e a outra notícia muito boa que eu trago para vocês é essa aqui, meus amigos. Proposta do deputado Sargento Gonçalves inclui censura como crime de abuso de autoridade. Bom, nós sabemos que o sistema ele quer censurar a direita. Ele quer censurar os conservadores e apoiadores do presidente Bolsonaro. Porque é um povo chato, né? Que pensa, que tá pesquisando e se inteirando sobre a política, que está sabendo quais são os problemas do Brasil, ou as pessoas, né, que infelizmente atentam contra o nosso Estado democrático de direito. Eles não querem. O que eles querem é um verdadeiro gado, como é o gado petista. Eles chamam a gente de gado, mas gado é eles, né? Gado são eles. Eles sim não questionam, não pesquisam e aceitam tudo que o seu Deus da picanha fala, né? Então eles querem isso, querem um gado que não questione. Bom, foi apresentado na Câmara dos Deputados um projeto de lei que propõe a criação do crime de censura ao fisco de plataformas digitais na Lei 13.869 de 2019, que dispõe sobre crimes de abuso de autoridade. Além disso, o projeto adiciona o crime de censura na Lei 1079 de 1950, né? Que dispõe sobre crimes de responsabilidade. A proposta de autoria é de coautoria do deputado federal Sargento Gonçalves e tem como objetivo garantir a liberdade de expressão e impedir que plataformas digitais sejam censuradas por autoridades governamentais. Segundo o deputado, a censura visa limitar a liberdade de expressão e silenciar a oposição e deve ser combatida com veemência pelos representantes eleitos na Câmara e no Senado. O projeto de lei foi apresentado em meio a um contexto crescente de preocupação com a censura e a limitação da liberdade de expressão no país. Nas últimas semanas, diversas plataformas digitais foram alvos de ataques e ameaças por parte de autoridades governamentais do Poder Judiciário brasileiro. E a proposta foi recebida com entusiasmo por ativistas e defensores da liberdade de expressão, que veem na criação desse crime um importante passo para o retorno a um regime democrático que já não existe mais no Brasil. Infelizmente não existe mesmo, né? O projeto de lei deve ser discutido e votado pelos parlamentares nos próximos meses. Olha que notícia interessante, não é? A expectativa é de que a proposta seja aprovada e se torne uma importante ferramenta de luta pela liberdade de expressão e pela proteção da democracia no país. Então, mais uma excelente notícia, meus amigos. Além da gente poder contar com Cássio Nunes Marques e André Mendonça na presidência do TSE, respectivamente como presidente e vice em 2026, o que certamente vai dar, não só para a direita, mas para o Brasil como um todo, melhores condições de isonomia
entre as duas candidaturas, seja Bolsonaro e Lula, seja Bolsonaro e outro, né, ou qualquer outro nome da direita e qualquer outro nome da esquerda, o que é muito bom, o que a gente quer é isso, é igualdade de condições, é que nenhum dos lados seja censurado, né, que não haja censura seletiva, que não haja radiolão, que não haja outros escândalos que houveram na eleição passada, é isso que a gente quer, igualdade de condições, justiça, mais nada, né, não queremos ser privilegiados, como infelizmente o outro lado tem sido historicamente, não tô nem falando das últimas eleições, historicamente, tá? E também essa questão aqui da censura, né? Hoje o judiciário infelizmente acaba também, de certa forma, censurando aí canais, mídias, revistas e tudo mais, isso precisa acabar. Né? Somente o legislativo deveria ter esse poder via promulgação de leis ou PECs, né? Então é realmente uma excelente notícia aqui, parabéns pela iniciativa do projeto ao deputado Sargento Gonçalves, né, do PL do Rio Grande do Norte. Parabéns aí, deputado. Vamos para a luta e vamos articular aí para aprovação desse projeto. Então é isso, meus amigos. Grande dia, excelentes notícias. Como eu disse no início do vídeo, nem tudo está perdido. A gente pode ter perdido ali uma ou duas batalhas, né? Mas nós vamos vencer a guerra no final, se Deus quiser. Curta, comente, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e siga a nossa página no Facebook. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.